Glória a Deus. Eu quero te agradecer por estar conectado aqui com a gente, por estarmos juntos, mas nessa live, é a quinta live de 30 dias que nós faremos, baseadas no livro Back to Jerusalem, 30 histórias reais para desafiar a sua fé. É poderoso demais. São 30 histórias de homens e mulheres que tiveram as suas fés, ou a sua fé, a sua vida ameaçada por perseguição, passaram por tortura, por espancamentos, por prisões, mas não negaram a Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui nós já falamos do irmão Yun, logo no primeiro dia, que foi, acho que quarta-feira, no dia 1. Falamos depois do irmão Zhang Hongliang, que é também uma das principais figuras e líderes da igreja doméstica na China, com milhões de membros hoje na sua igreja. Falamos da minha querida irmã Esther, que estou apaixonada por ela, uma senhora chinesa que tem dado e doado a sua vida para os norte-coreanos. E eu tenho um spoiler aqui só para quem está nas lives aqui comigo, para aqueles que são, né, os nossos gatekeepers também, os nossos parceiros, que eu estou vendo muitos aqui conectando, graças a Deus. A irmã Esther Moon Yun em 2026 estarão aqui no Brasil. E nós estamos já trabalhando com as igrejas para estarmos em 2 cidades. Estaremos em 2 cidades e assim que tiver tudo certinho, a gente vai começar a comunicar através das nossas redes sociais, também das igrejas, para a gente se programar, para que, se Deus permitir, em setembro de 2026, nós termos aqui no Brasil a nossa primeira conferência das vozes perseguidas do BTJ. Vozes essas que estão neste livro, daqueles que estão vivos, para compartilhar dos seus testemunhos. Por isso que é legal você estar aqui comigo, porque você já vai aprendendo um pouco mais do que está se passando e vai ser poderoso. Tô vendo a Tati aqui, vem para São Paulo. São Paulo é uma das cidades aí que a gente está trabalhando. Tem São Paulo, tem Curitiba, e existe a chance de Belo Horizonte, mas a gente vai trabalhar para ver, serão só 2 cidades, mas será poderoso, e é isso aí. Então, irmãos, eu quero começar orando, mas o Lelo, que é meu irmão aqui, parceirão, ele colocou o meu telefone logo no começo, ele, a Aninha, que está aqui também, deixa eu ver se eu consigo colocar como moderador. Eu não consigo colocar porque eu não sei mexer. Eles têm aí os nossos telefones ou nas nossas redes sociais, é só entrar em contato com a gente para você ter mais informações, estar conectados com a gente, para você, né, não perder oportunidades como essa que a gente julga ser tão importante, que é conectar a igreja brasileira com a igreja perseguida. Tô vendo o Fernandão, que entrou aqui, parceiro também, irmão querido, e ontem nos falamos e ele comentou de que ele, na reunião de célula lá da igreja que ele pertence, ele vai falar do BTJ, ele vai comentar sobre o BTJ, ele fez um resumo do que foi essa semana, falando do livro, comprou o livro na Editora Betânia, você pode comprar pela Editora Betânia, o nosso livro, Back to Jerusalem, 30 histórias reais que vão desafiar a sua fé. E ele ali vai compartilhar no grupo dele, é isso que eu quero te encorajar, a compartilhar sobre a igreja perseguida, sobre o que Deus está fazendo sobre a igreja perseguida, sobre o Back to Jerusalem, o BTJ, e eu estou à disposição para falar, para ir até você, para ministrar a nossa equipe, né? Tem um coração enorme, o nosso encargo, a nossa vida, o nosso propósito aqui é servir os irmãos, servindo a igreja perseguida, servindo a igreja brasileira e conectando para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que possam orar, interceder pela igreja perseguida. Vamos orar por esse dia? Vamos orar por essa nossa reunião? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo teu infinito e poderoso amor. Esse amor que supera qualquer obstáculo. Oh Senhor, nós somos amados do Senhor. Eu sou amado do Pai. Essa pessoa que me ouve agora, esse irmão ou irmã que me ouve agora, ele é amado,
ela é amada de um pai tão bondoso, tão generoso. É tão generoso que deu tudo, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por esse domingo, o domingo da ressurreição, o domingo que inicia uma semana a mais, Senhor, de promessas serem cumpridas, de bênção sobre as nossas vidas, de revelação do Teu amor, de intimidade com o Senhor, de fazer a Tua vontade, de ouvir a Tua voz. Que semana rica e poderosa e próspera será essa semana na minha vida e na vida daqueles meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo hoje. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, abençoa aqui o nosso momento, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações e aqueles que estão ouvindo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do 5º capítulo. O 5º capítulo desse livro, Back to Jerusalem, de volta para Jerusalém, que conta 30 histórias reais, que ela desafia, que ela impacta, que ela nos faz mover em relação à nossa fé. Eu quero desde já, irmãos, eu recebo muitas mensagens, eu vejo, nós temos também a live aqui no Instagram e depois a gente posta no YouTube para você assistir e querer, depois quiser, inclusive encaminhar para alguém. Eu peço que você faça isso, isso é uma maneira de você apoiar. Eu sei que muitos aqui já têm o coração no BTJ, em oração, em ofertas mensais, em divulgações, mas você que me ouve e você quer fazer parte disso, ore pela igreja perseguida, ore pelo Back to Jerusalém, pelos nossos missionários e compartilhe. Ore, participe, colabore e compartilhe o Back to Jerusalém nos seus grupos de células, na sua igreja, nas suas redes sociais, porque nós não estamos aqui para ficar, como o irmão Yun fala, escrevendo livro ou contando histórias de pessoas. Nós estamos aqui para escrever livros e contar da fidelidade do Senhor na vida das pessoas. E que pessoas são essas? Pessoas que foram perseguidas, pessoas que são perseguidas, pessoas que estão debaixo de perseguição dos países onde moram, das nações da onde elas estão, pelo simples fato de pregar o Evangelho da Graça, pelo simples fato de compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia, pelo simples fato de confiar e não negar o nome de Jesus. Elas são presas, são torturadas, interrogadas, espancadas e muitas delas assassinadas, executadas. Mas Danilo, esse livro é de 2010. Se Deus quiser, ano que vem ou nos próximos aí, a gente vai ter uma atualização desse devocional. Vai ser poderoso, com histórias marcantes. Mas isso já faz tempo. Eu às vezes ouço comentários, mas a China não persegue mais, há uma liberdade religiosa em tantos países. Irmãos, não acredite em tudo aquilo que você vê através de mídias, de canais de comunicação que na verdade são mais veículos de informação que comprado, para passar uma informação que é mentirosa. Nós estamos fazendo aqui relatos de pessoas do dia a dia, de missionários. O Back to Jerusalém, ou o BTJ, ele é um movimento de pregar o Evangelho de Cristo entre a China até Jerusalém, pregando o Evangelho do Senhor entre esses países, como Coreia do Norte, própria China, Irã, Índia, Paquistão, todos esses países. Nós temos o objetivo de levantar 100 mil missionários. E hoje já somos 10 mil missionários, para a glória do Senhor. Isso é poderoso demais, por isso que a gente precisa orar. Os irmãos chineses estão dizendo assim para a igreja brasileira: nós iremos para esses países. A janela 10x40, nós estaremos lá, porque perseguição é o nosso sobrenome, está na veia. Mas você pode orar por nós. Então esse é o meu chamado da igreja brasileira. Ore pela igreja perseguida. Porque tem histórias como essa do irmão Shen. Você que tem um livro, eu espero que você tenha o livro, se não, adquira lá na editora Betânia. Eu não sei se vai ser possível aqui, mas a foto, meu Deus, essa foto para mim, eu fiquei ontem, esses dias, olhando essa foto e eu comecei a me encher do espírito, porque você vê esses rostinhos aqui dessas mulheres chinesas
Você vê a expressão de entrega, uma expressão de entrega, de rendição, uma expressão tão linda, tão poderosa que tem marcado a minha vida. Eu vi aqui a Tati falando que eu vou adquirir os livros. Eu tenho aqui comigo em São Caetano do Sul. Se você está aqui pertinho do ABC, você pode entrar em contato, a gente tenta fazer chegar. Mas a melhor maneira é você comprar o livro através da editora Betânia, por causa de frete, eles sabem melhor fazer, mas eu tenho alguns aqui comigo, depois a gente pode falar sobre isso, voltando aqui. Essa expressão dessa foto, né? Vou pôr aqui de novo, essa expressão vale a pena pregar o evangelho para essas pessoas. A gente não sabe o que essas pessoas estão vivendo. Irmãos, eu estava comentando aqui com a minha família, estou aqui na casa do meu sogro, da minha sogra, e comentando das atrocidades desumanas que estão acontecendo na Coreia do Norte e de como aquela população que foi enganada por uma história bendita sobre o comunismo e na verdade foram enganados, como esse regime, esses países fechados para o cristianismo puro e verdadeiro acabam com a emoção das pessoas. São bichos, são pessoas com maldade, com crueldade, morrem ao longo das ruas assim, porque a fome é imensa na Coreia do Norte e é como se tivesse caído a folha de uma árvore. Meu Deus, é muito forte, a gente acompanha muito a Coreia do Norte. Mas o Evangelho de Cristo tem chegado nessas nações. E aí você vê uma fotinho dessa, você fala, meu Deus, é lindo demais, Deus tocando a vida. Hoje, para vocês terem ideia, 30 mil chineses vêm para Cristo por dia. Aleluia, aleluia. Pastor Shen, ele tem esse testemunho, essa história dele no dia 5, né? E a frase que eu resumi aqui desse capítulo diz assim: quando cada novo coração que crê se torna também uma voz que anuncia, a fé se multiplica mais rápido que qualquer perseguição pode deter. Eu vou repetir. Quando cada novo coração que crê se torna também uma voz que anuncia, a fé se multiplica mais rápido que qualquer perseguição pode deter. E assim foi na vida do pastor Shen. Ele se converteu em 1989, tá aí, fresquinho. E ele diz aqui que logo depois que ele aceita o Senhor Jesus, que ele se converte, ele é imediatamente inserido para compartilhar o evangelho, para ser um evangelista. Ele é imediatamente aceitou o Senhor Jesus. Existe um momento ali que eles chamam de técnica da imersão, onde eles vão numa escola bíblica clandestina, no caso aqui, na região de Tanhe, e ali ele recebe um treinamento básico da palavra do Senhor e é enviado para pregar o evangelho de Cristo nas cidades. Fica 1 ano numa região, 2 anos numa outra região, 6 meses numa outra região e prega o evangelho do Senhor. Hoje, o pastor Shen é líder ali na região de Tanhe, ele é líder de um dos maiores grupos ou redes de igreja com mais de milhões de membros. Nós estamos falando assim de perto de 3 milhões de membros já, algo incrível está acontecendo ali na China. E esse pastor Shen é um desses líderes. Então, ele recebe Cristo em 89, e imediatamente é inserido na escola bíblica clandestina de Tanhe e sai para evangelizar e vai pregar o evangelho. E aqui o autor, o Eugene, faz uma provocação ou uma comparação. E ele diz, meu Deus, na China os irmãos aceitam Jesus e imediatamente já são enviados para pregar o evangelho, para compartilhar. E enquanto que no Ocidente você vai passar por inúmeros treinamentos, inúmeras faculdades teológicas, inúmeros, para depois sair para pregar. Irmãos, não estou criticando, estou só aqui junto com o autor informando sobre esses fatos, essas notícias, né? Ou essas diferenças entre um estilo, entre uma maneira
pura e simples de falar do amor do Senhor Jesus, de compartilhar sobre o amor do Senhor Jesus, é realmente poderoso. Esse é um método que o próprio irmão Yun, ele se utiliza, e ele fala muito, e ele fala algo muito interessante. O irmão Yun, ele mostra que quanto mais cedo alguém testemunha de Cristo, mais frutífero será o seu ministério. E é uma verdade, irmãos. Pastor Bill Johnson, da Bethel Church, uma vez numa pregação ele compartilha que quanto mais você demora em obedecer o chamado do Senhor, mais fraco fica esse chamado na sua vida. Recebeu a palavra do Senhor, recebeu o chamado do Senhor, seja obediente, radical e faça imediatamente. Você vê a diferença. Abrão, logo que ele recebeu a palavra, ele foi. E quem foi Abraão? Poderoso, pai da nossa fé. E engraçado, interessante, Moisés foi um grande homem de Deus também, mas demorou anos para atender o chamado do Senhor. Que interessante, Deus usa. Mas você vê os dois ministérios. Você pode escolher responder o seu chamado como Abraão ou responder o seu chamado como Moisés. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas aqui há duas realmente escolas para a gente se inscrever e passar e fazer parte dessa linha. Mas os nossos irmãos na China, como o irmão Yun disse, recebeu Cristo Jesus, já é enviado para ser muito frutífero. E hoje é o que tem acontecido ali na China. Essa experiência chinesa, ela prova que a fé viva e simples pode transformar comunidades inteiras. Ali, nesse local, Tanhe, que não tinha nenhum cristão, hoje existem igrejas domésticas com milhões e milhões de membros ali participando. Só para vocês terem ideia, um dado que a gente tem, 20 anos atrás, 2002, aquilo que era zero, já tinha se tornado em mais de 30 igrejas com quase 3 mil membros em cada uma delas. Poderoso demais. Irmão, você tem ideia disso? Que em 10 anos você fazer parte de um grupo de uma igreja que do zero já são mais de 30 igrejas e mais de milhões de pessoas. É poderoso, que mover é esse, que avivamento está acontecendo. E assim foi a história do irmão Shen, do pastor Shen. E esse testemunho, ele evidencia que como a igreja doméstica na China pode prosperar sob a perseguição. E ali a gente coloca 3 pilares, nós aqui do Ocidente, falando nos pilares, nas técnicas, nas estratégias, né? Mas 3 pilares, irmãos, que a gente identifica aqui na vida do pastor Shen, nesse capítulo dele, que é a pregação do evangelho na China, mesmo diante de forte perseguição, ela tem, primeiro princípio, a urgência na missão. Ela tem, segundo princípio, o discipulado imediato. E ela tem como terceiro princípio, coragem de compartilhar a fé. O pastor Shen foi preso, torturado, espancado, mas não negou a fé. O Senhor o prosperou, o abençoou, compartilhou da visão do Senhor Jesus, o pastor Shen, e milhões vieram para Cristo Jesus. A sua história, a história do pastor Shen, nos mostra que mesmo em meio à repressão política, mesmo em meio à repressão religiosa, a chama do Evangelho continuou acesa e continua acesa, multiplicando vidas transformadas e alcançando fronteiras que antes pareciam inalcançáveis. Então essa é a frase desse capítulo de hoje. Quando cada novo coração que crê se torna uma voz que anuncia, a fé se multiplica mais rápido que qualquer perseguição pode deter. Aleluia! Eu já estou caminhando aqui para o fim dessa nossa live e eu quero te lembrar que quando Eugene, nosso irmão, que está aí num fim de semana nos Estados Unidos, fazendo uma conferência de Business as Mission, BAM, que é fazer missões através dos negócios, e se Deus quiser, no primeiro semestre de 2026, nós vamos ter aqui também Eugene, nós vamos ter pastor aqui da Coreia do Norte, uma pastora da Índia, e ele mesmo, né,
para falar para a gente como, através dos negócios, você pode apoiar, você pode fazer missões em países fechados. Você tem que ficar conectado aí nas nossas redes sociais. E o Eudine, ele fala que quando ele estava relatando sobre a história dessas pessoas, ele fez a pergunta: no momento de maior escuridão, no momento quando você decidiu parar, no momento que você disse, não dá mais, eu quero parar, eu não aguento mais, qual foi o versículo que veio na sua mente? Qual foi a palavra de Deus que veio na sua mente que fez você mudar de ideia? E no caso do pastor Shane, foi Mateus, capítulo 28, dos versos 19 e 20. Você pode abrir comigo, se você quiser, a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Você conhece muito bem, você é crente. Diz assim: Jesus aproximou deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até os fins do tempo, até o fim dos tempos. Vou repetir: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esses homens e mulheres que estão relatados nesse livro entenderam. São homens e mulheres que lembram Hebreus 11, que o mundo não era digno de tê-los. São homens e mulheres da nossa geração, da nossa época, que vivem debaixo de perseguição gigantesca em seus países. Eles entenderam que fazer a obra do Senhor Jesus, ir e fazer discípulos, tem uma promessa poderosa, que é de que Jesus estará com eles até o fim dos tempos. Jesus está com você. Jesus está com você. Meu irmão liberou uma palavra num culto que mexeu muito com a minha vida, e eu era um daqueles que falava muito disso. O melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. E irmãos, se você fala isso, amém, não tem problema nenhum, porque eu creio que coisas boas do Senhor estão para vir sobre as nossas vidas, mas o melhor de Deus, ele não está por vir na sua vida. O melhor de Deus já veio e habitou entre nós e agora vive dentro de nós. Jesus, o Filho do Deus vivo, já foi entregue, já foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha uma vida desgraçada, mas tenha vida e vida abundante, e tenha vida e vida eterna. O melhor de Deus, ele não está por vir, ele já veio na sua vida e ele habita dentro da sua vida. E hoje, com esta revelação, nós vamos desfrutar do melhor de Deus, que já veio, que já habita em mim no dia de hoje. Desfrute do melhor de Deus, que já está dentro de você. O melhor de Deus não está por vir, já veio e habita em você. Eu quero orar com você, e toda vez que a gente vai orar pela igreja perseguida, a gente convida os bebês fufus. Os bebês fufus. E eu preciso lembrar aqui que assim que eu orar, eu quero contar rapidamente sobre esta música que está de fundo, que é I Have Decided to Follow Jesus. Em português foi traduzido Estou seguindo a Jesus Cristo. Depois eu te sugiro a ouvir, procura aí na internet, ouça a letra dessa música, mas eu vou falar um pouquinho dela quando terminar, após a nossa oração. Bebê Fufu, para você lembrar, tem sempre gente nova aqui, esses são os bebês fufus que foram costurados por iraquianas refugiadas no próprio Iraque. Ou elas viveriam da prostituição ou de algum trabalho. O BTJ fornece o material, ensina como costurar e depois compra delas, gerando uma renda. E a gente coloca essa tagzinha, essa etiqueta.
E aí pede para cada uma delas assinar. No caso dessa aqui é a Bahia, tem Shabá, tem várias outras. E a gente coloca isso para que a gente lembre de orar por elas, e especialmente pela Bahia, que fez esse ursinho. E nós temos feito isso, oramos, nós estamos em falta aqui no Brasil, mas a gente vai tentar providenciar mais. Mas isso aqui já foi distribuído no mundo todo. Irmãos, para a glória do Senhor, todo aquele grupo que fez esses ursinhos de refugiadas iraquianas, todas elas hoje estão salvas em Cristo Jesus e já têm a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E esse aqui é confeccionado na China, bênção pura, que é para se lembrar, para que cada um de nós lembremos de orar pela igreja perseguida. Esse é o meu papel aqui. Esse é o papel do BTJ aqui no Brasil. Conectar a igreja brasileira para orar pela igreja perseguida. E aqui é poderoso demais. O que a gente faz aqui em casa? Minha filhinha, Carol, ela é a responsável, ela é a diretora responsável pelo Bebê Fufu aqui na região do Brasil. E aqui em casa, nas nossas refeições, e de tempo em tempo, a gente chama os bebês Fufus para orar. Então, toda a refeição aqui em casa, nós oramos pela igreja perseguida. E eu quero te convidar a fazer isso também. Ore pela igreja perseguida. Ore para que Deus dê forças, que Senhor dê encorajamento, para que o Senhor salve, para que o Senhor traga milagres na vida deles e que eles continuem pregando o Evangelho com ousadia, porque milhares e milhares de pessoas estão vindo para Cristo através desses homens e mulheres. E eu e você podemos participar, orando, intercedendo. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, ministrando em nome do Senhor Jesus, sobre a igreja perseguida. Eu oro pelas pessoas que estão debaixo de perseguição agora, na China, na Coreia do Norte, no Irã, no Afeganistão, tantos países. Pessoas que estão debaixo de perseguição, pessoas que estão presas, aprisionadas, pessoas que estão debaixo de tortura. Como a estatística diz, Senhor, a cada 5 minutos um irmão meu em Cristo Jesus, um irmão nosso, uma irmã nossa, é executado, é assassinado, pelo simples fato de não negar a fé em Cristo Jesus. São mártires nessa terra, não são dignos desse mundo. E eu sei, Senhor, que eles moram com o Senhor, vivem com o Senhor. É triste, mas ao mesmo tempo é consolador, porque sabemos para onde eles estão indo. Mas nós oramos agora, Senhor, por essas nações. Nós oramos, Senhor, por essas nações, aprendendo com a igreja chinesa, que o verdadeiro protesto, que a verdadeira revolução, que a verdadeira briga que eles têm em relação a essa perseguição é orando, é servindo, é na humildade. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, salva. Continua salvando na China. Continua salvando, Senhor, nesse grande avivamento que está acontecendo na China, no avivamento que está acontecendo na Coreia do Norte. No secreto, Deus tem feito coisas maravilhosas naquele país, que caia esses impérios, que caia esses regimes malignos, que traz tanto sofrimento para a população. Somente alguns, que é muito engraçado, se prega sobre essa prática socialista, comunista, mas somente alguns vivem, aliás, mas a grande maioria vive na pobreza e somente alguns vivem naquilo que não prega. E, meu Deus, é muita mentira. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos como igreja para que o Senhor, que tem poder para derrubar toda essa malignidade, faça isso em nome de Jesus. Salva as nações. Salva, Senhor, essas pessoas que estão debaixo dessas opressões, famintas, desesperadas, sem esperança, como aquelas menininhas, Senhor, que nós temos ouvido no Irã, que não têm expectativa de vida, não sabem o que vão ser, na verdade não tem nem expectativa de que vão ser alguma coisa. Talvez vão ser, talvez não, a única certeza que tem que serão esposas de alguém, que serão machucadas. Senhor, nós queremos levar o Teu Evangelho, nós queremos levar a graça do Senhor, queremos levar a prosperidade do Senhor, queremos levar, Senhor, a alegria, paz, alegria e justiça sobre essas nações através da Tua igreja perseguida. Abençoa, Senhor, aqueles filhos dos missionários, dos irmãos que têm os seus pais presos ou mortos. Senhor, abençoa cada um deles.
Senhor, em nome de Jesus, traz encorajamento, traz doçura nos seus corações, que nenhuma amargura entre nos seus corações. Nós oramos pela igreja perseguida. Eu oro, Senhor, também por aquele que está me ouvindo, por aquele irmão ou irmã, pela igreja brasileira, que se conecte, que tenha realmente a responsabilidade de entender, de aprender e de orar, de interceder, de apoiar, de se conectar à igreja perseguida de alguma maneira. E assim, Senhor, nós sabemos que aquele que vai pregar e aquele que está por trás apoiando e orando, lá na eternidade, terão a mesma recompensa. Que assim seja, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, bebê fofus. A bênção ter vocês aqui para nos lembrar. E eu quero concluir com esta música que eu disse para vocês. I have decided to follow Jesus. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto, não. Irmãos, queridos e irmãs queridas que estão aqui. Deixa eu tomar uma água. Se você entrar nos nossos redes sociais, quero te pedir que você compartilhe. Nós temos esse objetivo de levar o BTJ, levar aquilo que Deus está fazendo através do Back to Jerusalém para a nação brasileira, para o Brasil, com o objetivo de conectar e conseguir mais intercessores, mais pessoas que possam orar, que possam abençoar essa obra tão maravilhosa. Porque a gente acredita que o Brasil pode orar. Os irmãos brasileiros podem aprender com a igreja chinesa de como crescer e avançar, e se unir, mesmo diante de tanta perseguição, que lá no caso é bem explícito. Eu oro para que você se junte, que queime no teu coração esse chamado e você possa se juntar a nós. Entre em contato. Ali também hoje nós vamos postar algo muito interessante, que todo ano a gente tem uma conferência nos Estados Unidos de hackers, que através da tecnologia nos ajuda a chegar nesses países fechados, levando a Bíblia. O nosso papel, os nossos recursos servem para levar a Bíblia para esses locais. O que eles mais querem é Bíblia. O que eles mais precisam é da palavra de Deus. Quantas Bíblias dessa você tem na tua casa? Lá eles têm páginas. Acredite se quiser. A China é o maior exportador de Bíblia do mundo. Certamente essa daqui deve ser, eu não vou perder tempo não aqui, mas deve ser made in China, feito na China. Falei que não vou perder tempo, estava perdendo. Né? Mas não lá para eles. Eles não têm acesso, mas nós temos esse trabalho de levar e os nossos hackers nos ajudam com experiências incríveis. Eu não posso falar aqui devido à segurança, tanto dos nossos missionários e também dos nossos produtos, né, daquilo que a gente faz, mas é realmente poderoso. É poderoso aquilo que a gente faz. Então, se conecte. Talvez, se você tem interesse de servir ali nessa conferência, entre em contato, acesse os nossos links. A gente tem ali a hospedagem e a comida pelo BTJ, mas você só precisa chegar lá nos Estados Unidos, precisa falar inglês e tá com o visto tudo certinho para participar dessa conferência, dessa reunião de hackers que vai ser poderoso agora em 2026. Conecta lá que você vai ver que bênção que é. E tem várias coisas que acontecem todos os dias. A gente está colocando um pedido de oração, nós estamos colocando informações do que estão no campo. E agora nessa semana estou disponibilizando o newsletter, que já está tudo feito, está tudo pronto, está em português, está lindo, maravilhoso. Quero pedir aqui, agradecer as irmãs que nos ajudaram com a edição e com a revisão. E essa semana você vai receber. Se você não está conectado com a gente via WhatsApp, manda uma mensagem para a gente. A gente quer enviar para você esse newsletter gratuito. Ele sai a cada 3 meses. Mas para concluir, 9h40. Irmãos, está tendo live todos os dias? Sim, está tendo lives todos os dias. Está sendo poderoso. Irmãos, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte. Eu decidi seguir Jesus. Essa música, ela foi escrita, ela tem base numa família missionária que pregou o evangelho no norte da Índia. Eles pregaram o evangelho naquela aldeia e aí um casal da Índia, uma família ali da Índia, aceitou a Jesus Cristo. Entendeu
o chamado, recebeu Cristo no coração e aceitou a Jesus. O chefe da aldeia, junto com a maioria dos moradores, colocaram eles em praças públicas, numa praça pública. Perfilou eles ali e para o pai, o homem da casa ali, né? O sacerdote chegou e falou: nega Jesus. Deixa isso agora. Para com isso. Senão nós vamos matar os seus filhos. E aí o pai responde: eu decidi seguir a Cristo. Nega, senão seus filhos serão mortos. Nega, senão Jesus... nega Jesus, senão vamos matar os seus filhos. Pois bem, ele não negou. O chefe da aldeia manda executar a flechas os filhos. Os meninos caem ali, começam a morrer. E morrem. Fica o pai e fica a mãe. Ele fala: nega Jesus. Nega Jesus. Senão, nós vamos matar a sua esposa. Ele fala: ainda que eu ande sozinho, eu não vou negar Jesus. Nega Jesus. Não nega. As flechas atravessam a sua esposa. E ela morre. Aí esse chefe da aldeia fala para ele: nega Jesus, senão nós vamos te matar. E aí ele diz: o mundo está para trás e a cruz está diante de mim. Eu não vou negar Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Como diz: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Eu não vou cantar aqui, mas eu quero dizer que homens como esse, por causa desse assassinato que aconteceu ali, toda aquela aldeia se converteu a Cristo Jesus, inclusive o chefe da aldeia. Uma semente tem que morrer para que muitos outros possam nascer. Assim está sendo com nossos irmãos e irmãs na igreja perseguida, e Deus tem honrado o chamado deles. Quero te convidar a fazer parte disso, a orar pela igreja perseguida, a se conectar com a igreja perseguida e a caminhar junto com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, um abraço e fiquem com Deus. Tchau! Ore por nós, colabore, participe e compartilhe sobre o BTJ. Deus abençoe, eu concluo aqui, e aí, como eu faço de costume, eu vou ler um pouquinho aqui das mensagens, mas eu já concluí, você já pode ir embora aí em nome de Jesus. Tchau!